independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Vitória da Conquista, cidade que é exemplo para a Bahia, são 15h02. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista, no ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, às 15h03, vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma quarta-feira, agora sim, 26 de março de 2025, com ele. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde você, obrigado pela sua companhia. Vamos lá, Brasil, começando com a Folha de São Paulo. STF rejeita anular delação de Cid e mantém trama golpista em turma. O Estado de São Paulo, ministros rejeitam alegação de defesa e preparam abertura de ação penal. Valor Econômico São Paulo, comércio exterior. Pedidos de defesa comercial têm aumento forte em 2024 e podem atingir nível recorde em 2025. O Globo Rio de Janeiro, turma do STF nega anular delação de Cid e levar caso ao plenário. O Dia Rio de Janeiro, contra a ação da PM, traficantes sequestram 8 ônibus no Engenho Novo. Correio Brasiliense, em dia tenso, o STF avança para tornar Bolsonaro réu. Estado de Minas, STF decide hoje se Bolsonaro será réu. 0 hora, Rio Grande do Sul, STF rejeita os pedidos das defesas e decide hoje sobre denúncia do golpe. Diário do Pernambuco, STF decide hoje se Bolsonaro e mais 7 viram réus. Jornal do Comércio Pernambuco, ministros ignoram pedidos da defesa e Bolsonaro fica mais perto de ação penal. À tarde, Bahia, STF valida a delação e decide hoje se torna Bolsonaro réu. Diário do Nordeste, Ceará, finalizando aqui as notícias de hoje. STF decide hoje se Bolsonaro vira réu. Muito bem, estas foram as manchetes dos principais jornais de hoje, repito, uma quarta-feira, 26 de março de 2025, inclusive um dia negro no sentido... E tenso. Exatamente, nesse sentido, pelo fato do que aconteceu ontem no esporte nacional, no esporte brasileiro, quando sofremos uma derrota humilhante por 4-1 do time da Argentina, especialmente nossos irmãos dos argentinos, acabou nos goleando. E o Brasil, que vamos abrir o programa falando sobre esse assunto, outrora sinônimo de excelência no futebol, hoje é motivo de vergonha. A seleção brasileira, que já encantou o mundo com jogadores como Pelé, Garrincha e Ronaldo, agora se arrasta em campo sem identidade técnica ou garra. Preocupada mais com patrocínios e selfies do que em títulos. A equipe vive seu pior momento histórico. O futebol brasileiro, antes arte e paixão, transformou-se, Dilson, em um negócio medíocre, onde o marketing supera o talento e os rivais nos ridicularizam. Se no futebol o declínio é evidente, no judiciário a situação ainda é mais grave. Vivemos sob uma ditadura judicial, onde garantias constitucionais são ignoradas e processos viram armas políticas. Juízes agem como legisladores ou adversários políticos, condenando sem provas e invertendo o ônus da inocência. O devido processo legal, base de qualquer democracia, virou o quê? Peça de ficção. O que deveria ser um equilíbrio de poderes tornou-se um circo de arbitrariedades, onde a lei serve a interesses e não a justiça. Na política, o cenário é de desesperança, a corrupção endêmica e sistêmica drena recursos públicos
enquanto a população sofre com serviços precários, políticos despreparados, muitos investigados ou condenados continuam no poder, demonstrando que o sistema é podre na raiz. Não há projeto de país, apenas negociatas, enquanto nações sérias avançam, o Brasil patina em escândalos, incompetência, governado por uma classe que não sabe ou não quer resolver os problemas reais do povo. O resultado disso é um país que virou piada mundial. No futebol, somos motivo de pena na justiça, de revolta e na política, de nojo. O Brasil, que poderia ser uma potência, afunda em suas próprias contradições, sem rumo e sem vergonha. O mundo já não nos vê com admiração, mas com desdém. E o pior, estamos nos acostumando a isso. Enquanto não houver uma ruptura com essa cultura de mediocridade, seguiremos sendo o eterno país do futuro. Um futuro que nunca chega. Resta saber se ainda há tempo para resgatar o respeito que perdemos ou se o Brasil está fadado a ser apenas mais uma nação falida, rica em potencial e pobre em caráter. 15h08, Irapuã Sampaio. Brasil fala o quê? Simplesmente assinar embaixo. Você está correto em número, gênero e grau. O Brasil ontem perdeu de 4 e a população está de 4 diante de qualquer juiz. Tá? Diante do Supremo. O Supremo cria lei, executa, defesa, agem como advogados, fazendo defesa própria. Quer dizer, e o Congresso tem meios de resolver. Mas como vai fazer? Se, segundo informações, 50% a 60% responde a algum tipo de processo. Claro, se eu respondo ao processo e o juiz está na minha mira, não, é Sua Excelência, gente muito boa, vou rezar para o senhor continuar aí. Sabe por quê? Se eu não pensar dessa forma, eu serei perseguido. Isso é o Congresso nosso. Sabe quem é culpado? Somos nós que escolhemos mal, tá? A cada 4 anos, escolhemos representantes ruins para a nossa nação. Aí, o governo anterior deixou um superávit. Com toda a crise da pandemia, tá? Onde teve que fechar muita empresa, mudar os meios, tá? De viagem, mas houve superávit no país. Hoje, não há pandemia, já há um prejuízo, um déficit de mais de 280 bilhões, aonde o atual governo tem que tirar 7 bilhões do Bolsa Família, gente. Bolsa Família essa que paga de 300 a 650 reais a casais que têm filhos e que ajuda na manutenção. A gente sabe que em parte é uma parte eleitoralista, é a parte eleitoral, tá? Porém, os 22 milhões de brasileiros precisam ainda. E a corda só quebra do lado fraco. Você vai ver, quando começar, o pente fino já está aí, quantas pessoas vão procurar você para pedir ajuda. Muito bem, a 15 nossa horas. Infraestrutura Sim, continue, está Paulo. arcaica. O que tem de bom foi feito pelos governos militares. Médici, Geisel, Arthur da Costa e Silva, né, primeiro, e o próprio Humberto Castelo Branco. Tá? Foram os governos militares com o Exército construindo o Brasil. Usinas, pontes, inclusive a Rio-Niterói, que foi modelo para o mundo, e as nossas grandes BRs. Isto é Brasil. A democracia tem dessas. A democracia é tão boa que faz com que uma empresa não cumpra o seu dever e ela recebe indenização. Durma-se com um barulho desse. Isto é Brasil, onde você vive. Mas há tempo de você pensar. Falta 2 anos. As aves de arribação já estão começando a posar com falsas promessas, tá? Oferecendo dinheiro, cargos e funções. E depois você tomará uma rasteira eterna. Cuidado. Você pode ser a próxima vítima. Muito bem, 15 horas 12 minutos, aí o pensamento do Irapuã Sampaio, que eu assino embaixo, concordo plenamente.
para que aquelas pessoas, especialmente os jovens, né, que não tiveram o privilégio de viver esse período que vivemos, tem que ficar sabendo que a BR-116, trecho sudoeste do estado, só foi pavimentada asfalticamente na época dos militares. Antes era cascalho. Só para uma lembrança para as pessoas que dizem ditadura nunca mais. Claro, ditadura nunca mais. Mas um regime democrático de direito realmente é muito interessante. Claro. Gilson Bebê. Pois é, Brasil. Ontem nós tivemos 2 seleções com 8 títulos mundiais. O Brasil pentacampeão com 5 títulos mundiais e a Argentina com 3. Formando-se aí 8 títulos mundiais só aqui no nosso continente sul-americano. Então não é pouco, né? Não é pouco. E nós sabemos que seleção e Argentina e Brasil são rivais, não são de agora, né? Onde já tivemos grandes jogos entre Brasil e Argentina e jogos duríssimos, jogos jogos rivais e sem grandes, porque a gente pensa assim, que a Argentina golear um Brasil, ninguém nunca pensa nisso. O Brasil golear a Argentina jamais, porque são grandes, para mim são consideradas as 2 melhores seleções aqui do nosso continente. E o que está faltando na seleção brasileira? O que está acontecendo na seleção brasileira? Vejo que às vezes a pessoa fala assim, nós precisamos mudar técnicos, tem que mudar técnico para mudar a seleção. Não. A gente vê que a nossa escola de técnicos está acabando. Estamos órfãos de técnicos, que vocês não se vê mais jogadores que às vezes param de jogar, Brasil, e se dedicam a estudar para ser técnico de algum clube e tal, como acontecia, né, em algum tempo atrás. Hoje, jogadores que acabam encerrando seu futebol vão para outras funções, comentar futebol, vão para a área mais da comunicação, e a gente está perdendo essa grande obra-prima que é ser técnico de futebol. É tanto que os clubes brasileiros, se você for analisar, grandes clubes brasileiros aqui do nosso Brasil, Campeonato Brasileiro, a maioria são técnicos de fora, trazendo todo aquele futebol europeu para o nosso futebol brasileiro. E o nosso futebol brasileiro está se acabando. Aquele gingado gostoso de se ver, aquele drible desconcertante que a gente costumava ver com o velho Garrincha, né? Com o velho grande jogador que nós tivemos aqui no nosso Brasil. E hoje a gente não vê mais, e o Brasil se acabando, né? A gente sendo humilhado, né? Com um futebol ridículo que a gente viu ontem. O Brasil perdido em campo, a zaga batendo cabeça. Brasil, hoje você não vê um lateral que vá lá na frente e dá cobertura. Você um lateral que ele joga indo e voltando, você não vê mais isso. E, infelizmente está aí. Esse é o resultado da nossa grande seleção brasileira. Infelizmente, a gente está vendo que se complicou nessa classificação para eliminatória, porque ontem, pelo resultado da Colômbia, o Brasil ficou numa situação ruim. Quinto lugar. Muito bem. E aí é esperar o que vai acontecer com a nossa seleção brasileira. Muito bem, cada dia que passa está piorando a coisa. Agora eu quero lembrar aqui de algo que aconteceu no passado, claro, apesar de não ser admirador de museu. Diz que quem fala muito no passado é que admira museu. Mas olha só, houve uma época em que nós tínhamos aqui, aquela 9 estava com o Amarildo, com o Vavá, que era um jogador do Palmeiras, o Amarildo, que era um jogador do Botafogo. Só para lembrar o passado, e teve um lance numa partida contra a Tchecoslováquia, né? E que o cara, quem fez a escrita diz o seguinte: o lance era da seguinte forma: se o Vavá se atrevesse a chutar a bola, ele poderia quebrar o pé. Se ele não chutasse, por certo o Brasil não venceria aquele jogo. E ele optou por chutar. E ele chutou, fez o gol e não quebrou o pé. Na realidade, a gente vê hoje muita gente dançando em campo, caminhando em campo, sem se esforçar. A gente vê uma seleção completamente, aquele amarelo descoloriu tanto que a gente vê uma seleção jogando. Inclusive, não entendo muito de futebol, não entendo futebol de jeito nenhum, mas a gente, ouvindo os grandes comentaristas das emissoras do Sul, do Nordeste, do Norte e todo o país,
a crítica, e especialmente ex-jogadores que também fizeram, a crítica maior, não pelo resultado. Ora, se eles ganharam do Brasil de 4-1, nós já ganhamos deles de 6 aqui no Brasil. Então, não foi pelo resultado, foi pela forma com que o Brasil encarou a seleção argentina, se apresentou. Uma vergonha, jogadores sem brios, parece que era um bocado de estrangeiros que estavam jogando sem nenhum interesse de jogar, de ganhar aquela partida, exceção de um ou dois, um Rafinha, E talvez o treinador outro. sem ação, né? E o treinador também completamente perdido, com uma convocação absurda, encheu a seleção de meio de campo, de volante, e deixou o nosso ataque lá com quem? Com pessoas que não têm brio. Aquele jogador, o Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo, impressionante como o futebol tá para baixo. Um jogador que só joga em clube. Um jogador que só joga em clube. E a gente vê, infelizmente, um Rodrigo, pelo amor de Deus. Você procura um batedor de falta na seleção, não tem um batedor de falta, não tem um jogador, amigo ouvinte, que chama para si a responsabilidade. Não tem um. Não tem um. O Bento, bom, é o Bento. Saudade de Félix, né? O Gerson, que hoje joga no Flamengo. O Gerson, que poderia está ali, infelizmente estava contundido ou coisa parecida. O cidadão que estava na transmissão dizia: olha só a defesa do Flamengo. Perdeu o brilho, perdeu o interesse. E o brasileiro não acredita. Apesar que tem uma esperança, porque todas as vezes, amigos ouvintes, devem se lembrar disso, que a seleção saiu do Brasil desacreditada, ela trouxe a taça. Vamos torcer que isso aconteça. E com relação à política, é isso aí. Nós temos um ex-presidente condenado, já é réu, né? Já é réu, o ex-presidente, por algo que a gente não enxerga que ele fez, e aí agora é esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela que, meu Deus do céu, parece o direito de nascer, não acaba nunca. São 15h19, nós temos aqui um outro assunto interessante, um outro assunto que nós vamos contar, inclusive, com a participação de um eleitoralista aqui, falando por telefone aqui conosco, quando uma comitiva de vereadores de Vitória da Conquista, que foi liderada pelo presidente da Câmara Municipal, o senhor Ivan Cordeiro, do Partido Liberal, Partido Liberal, né? Do PL, se reuniu na manhã dessa terça-feira, foi ontem, com a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Ivana Bastos, do PSD, Partido Social Democrático, para pedir celeridade na tramitação do projeto de lei de autoria do deputado Victor Brito, do PL, que cria a região metropolitana do sudoeste da Bahia. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, da Casa. Também, Boan, participaram do encontro os vereadores Luciano Gomes, do PCdoB, a Cris Rocha, do MDB, o Ricardo Babão, do PCdoB, o Ricardo Gordo, do PSB, além do próprio Vitor Azevedo, do deputado também Fabrício Falcão, também do PCdoB, e do prefeito de Encruzilhada e presidente do consórcio intermunicipal do Vale do Rio do Gavião, Assi Varleg, o doutor Pedrinho, também do PCdoB. Esse projeto do deputado Vitor, que é uma luta antiga nossa, aliás, é tão antiga, viu, Dilson? Não sei se você tem conhecimento disso, que deu o pontapé inicial nesse projeto aqui, foi Joel do Caminhão. Foi Joel do Caminhão, lá atrás. Contou, inclusive, com a participação na luta por essa, qual o nome mesmo? Por transformar, né? Essa criação da zona metropolitana aqui no sudeste do estado de Vitória da Conquista. Contou com Marcelino Galo, ex-deputado estadual, ainda não sei, do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, esse projeto do deputado Vitor, que é uma luta antiga nossa, é fundamental porque vai permitir que a nossa região receba mais investimentos e obras, a exemplo da construção do nosso hospital metropolitano, bem como benefícios disso na área de transporte público, duplicação de estradas, olha só a famosa duplicação aparecendo de novo, de estradas e intervenções estruturantes. O leque de possibilidades se abre bastante, disse Ivan Cordeiro. Ivana Bastos discutiu a possibilidade de a Assembleia fazer uma sessão itinerante em Vitória da Conquista, onde já aconteceu 2, se eu não me engano, para aprofundar o projeto.
ela se comprometeu a articular junto aos líderes do governo e da oposição a celeridade na tramitação do texto. Na semana passada, a deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia, recebeu a visita da prefeita da Suíça baiana, Sheila Lemos, do União, para tratar do mesmo tema. A região metropolitana do sudoeste da Bahia, Puan, vai englobar 37 municípios, o que atinge um universo de 1 milhão de pessoas. Essa lei vai permitir o desenvolvimento integrando de todas essas cidades, facilitando a busca por recursos estaduais e federais na área de investimento e de custeio, foi o que declarou a presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, aliás, do deputado estadual Vitor Azevedo. Foi o que declarou o deputado Vitor Azevedo. Regional, né? Seria interessante realmente, que isso acontecesse. Vamos lutar, trabalhar, torcer para que isso aconteça. Mas antes de ouvir aqui a mesa, vamos ouvir o doutor Alessandro Brito, que também fala sobre esse assunto, um assunto importante para a conquista. Quero repetir que isso começou lá atrás com Joel do Caminhão, ex-vereador do PTN, atual Podemos, ex-vereador do Partido Trabalhista Nacional, PTN, e que depois se transformou em Podemos, o 19, que hoje já não é mais, é 20. Acabou o Podemos, essa coisa toda. Então é uma lei antiga. Lá atrás, ele não encontrou, talvez ele não teve forças para dar sequência, porque faltou apoio, inclusive de vereadores de Vitória da Conquista, faltou apoio. Mas agora esse grupo vestiu essa ideia, está correndo atrás desse projeto e vamos torcer que isso realmente se torne realidade o mais rápido possível. Vamos ouvir quais são os motivos assim que deve o conquistense ficar alegre e feliz com essa transformação em região metropolitana aqui, a nossa querida cidade. Vamos ouvir, doutor Alessandro Brito. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, extensivo aí a toda a sua equipe do programa Comunidade em Ação, nosso amigo Irapuã Sampaio, nosso amigo Dácio Alves, Irapuã, como eu já falei, Dilson Bebê e dentre outros. Uma boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. O senhor me perguntou aí sobre esse projeto de lei que cria a região metropolitana do sudoeste da Bahia, que está em tramitação aí na Assembleia Legislativa. E é muito importante a criação por lei, desta região metropolitana aqui no Sudoeste. Região metropolitana do Sudoeste, provavelmente será conforme o projeto de lei. E sabemos que Vitória da Conquista já é uma metrópole. Porém, criando essa região metropolitana do Sudoeste, você terá bem mais força, porque você vai agregar todos esses municípios que fazem parte da região metropolitana do Sudoeste, por meio de lei, a criação desta região metropolitana. Então, haverá uma integração maior entre esses municípios, a viabilidade política, força política para desenvolver atividade nesta região, no âmbito social, de educação, saúde, esporte, lazer. Haverá também uma maior promoção de políticas públicas integrada entre os municípios envolvidos. Haverá também uma força maior, uma concentração para a viabilidade de obras de infraestrutura, porque uma situação é o próprio município, que já é uma metrópole, como eu disse anteriormente, e buscar uma infraestrutura que servirá para o município e para a região. Outra situação é a região metropolitana, que envolve aí mais de 30 municípios aqui na região sudoeste. Você ir buscar, seja junto ao governo do estado, seja junto à União, um projeto de lei que venha viabilizar essa região. Então, é muito importante a criação desta região metropolitana do Sudoeste por essas razões declinadas e dentre outras. Então, provavelmente poderá também fortalecer a cobrança pela duplicação aí da BR-116, especialmente nesse trecho aí
entre Jiquié e Divisa, que eu acho que é o problema mais crítico aqui da nossa BR, e dentre outras obras grandes de infraestrutura que venha a favorecer a população de toda essa região, poderá obter forças com a criação dessa região metropolitana, porque você, quando irá cobrar da autoridade competente, seja o governador do estado, seja no âmbito da União, você vai fazer essa cobrança por toda uma região e não apenas por uma cidade isolada. Então, esta é a importância da criação desta região metropolitana e que vem, a meu ver, fortalecer ainda mais os projetos de viabilidade, especialmente de infraestrutura urbana, né, de toda essa região, e poderá também, né, fortalecer em outras searas do serviço público, a exemplo de saúde e educação. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. O tempo em que nos colocamos aí à sua inteira disposição aí para a discussão dos demais temas. Tenha uma excelente tarde de quarta-feira e até breve, se assim Deus nos permitir. Muito bem, aí um abraço aí para o doutor Alessandro Brito, que tanto gentilmente sempre nos atende quando precisamos dele, quando convocamos aqui para a Comunidade de Ação, ele está sempre presente, sempre dizendo sim, estou aqui às suas ordens, ou às ordens dos nossos ouvintes, que é conhecido pelo pai da matéria, essa iniciativa partiu do Irapuã Sampaio. Bom, a gente consegue entender e ver que realmente é algo positivo para a Vitória da Conquista. A primeira coisa que o cidadão precisa entender é que a partir do momento que transformar a Vitória da Conquista como região metropolitana, os interurbanos de Itapetinga, de Jiquié, de Brumado, os municípios aí, dos 37 municípios, deixa de ser, passa a ser, parecer uma ligação urbana. Já começa por aí. Então, claro que a forma com que você vai angariar recursos para o município fica mais fácil, porque é alguém que sai representando já 37 municípios, e isso é importante e muito importante. E Vitória da Conquista sempre vai ser reconhecida legalmente assim como o maior centro do sudoeste do estado, a cidade mais importante do sudoeste do estado e verdadeira capital do sudoeste do estado da Bahia, que é Vitória da Conquista, que já tem esse direito pela sua população, não é isso, Pô? Claro. Sua população, 400 mil habitantes, e por merecimento, inclusive pelo número de tudo que tem em Conquista, bancos, que nós temos aqui, colégios, as faculdades que nós temos aqui, os hospitais, que os enfermos se dirigem todos para a Vitória da Conquista, se deslocam para aqui, os prefeitos de cidades menores não investem muito em hospitais, investem mais nas ambulâncias e se dirigem à Vitória da Conquista. E isso vai colocar a Vitória da Conquista no lugar que realmente ela merece, meu amigo Dilson Bebê. É verdade, é um lugar merecedor, a gente vê, e é um orgulho também para o Conquistense, Brasil. É um orgulho para nós conquistenses saber que Conquista pode ser uma região metropolitana e sabendo que nós vamos ter aí também um desenvolvimento de políticas públicas, né? Claro. A coisa vai ficar mais fácil, né, pô? Para chegar para nós aqui, para o desenvolvimento de Vitória da Conquista como região metropolitana. Eu estou muito contente com isso, me orgulho disso. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, se transforme em realidade, né? Porque Conquista merece e o povo conquistense merece. Muito bem. Puan Sampaio. É importante porque é o seguinte, é como uma associação, tá? Quando você tem uma associação, é uma força. Quando você tem uma federação de associações, a força é maior, tá? Conquista na década de 80 foi cotada, né? Foi cantada em verso e prosa que seria a capital do São Francisco, quando estava querendo dividir a Bahia em 2 estados. A Bahia ficaria com a parte do sudoeste e a parte do oeste, quase 200 mil quilômetros quadrados. Inclusive, nosso amigo Zeré falava muito no programa dele, entendeu? Quero até mandar um abraço para o Zeré. E naquele tempo só se falava em Conquista ser capital. Criando essa zona metropolitana, claro, 36 outros municípios dependerão de Conquista. E Conquista, claro, vou olhar mais para Maitinga, Anangé, Caraíbas, aqui, ó, Jane Quadro, o trio, Jane Quadro, Mirante, Bom Jesus da Sé, são cidades que merecem respeito também.
Porque todo pequeno município merece respeito, que lá mora pessoas que contribuem com o PIB da nação. Perfeito. E criando essa zona metropolitana, será representado por conquista. A força é maior. Entendeu? Aqui, ó. Um palito de fósforo você quebra fácil. Agora pegue aí uma caixinha e tente quebrar 40 palitos. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, será uma vitória muito grande para a vitória da conquista e os outros 36 municípios circunvizinhos. Parabéns aos mentores aí e que saiam resultados altamente positivos. Perfeito. Muito bem, são 15h32. Estamos apresentando o Comunidade de Ação. Um abraço para Marcondes Oliveira, que não está aqui hoje na bancada. Mandar um abraço para Marcondes e mandar um abraço para o doutor Alessandro Brito, pai da matéria. Doutor Alessandro, sou seu admirador pela sua competência e simplicidade. Muito bem, os ouvintes querendo ouvir a voz do meu amigo Jonathan Silva. Jonathan Silva, boa tarde, Jonathan. Que essa região metropolitana se torne transforme em realidade o mais rápido possível. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Irapã. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Vitória da Conquista. Muito bem. 15h33, agora a gente vai rapidamente a um bloco de apoios. Na volta a gente vai falar o seguinte, olha só o título aqui para que o Puano comece a... Como é que é, rapaz? Bom, para não deixar buraco, né? Que a mente dele comece a trabalhar. Prefeito do União Brasil se propõe a deixar o partido para apoiar Jerônimo Rodrigues, é o prefeito da cidade de Santa Maria da Vitória, Tonho de Zé Agdônio. Eu me lembrei de Migdônio. Alô, meus amigos, parentes e amigos do nosso querido Migdônio. Deixa eu aumentar o meu retorno aqui para ouvir melhor a minha voz. Nosso querido Migdônio, ali próximo a Aparecida, Ibirapuera, aquilo ali, né? Ali é fronteira. Fronteira. Migdônio, que mandava em tudo ali. E tem um filho, né, de Guilhermando. Guilhermando? É engenheiro, agrônomo. Que lá coisa no boa. Filho dele. Que coisa bonita. Parabéns aí. Parabéns, Migdônio. Eu conheci, viu? História aqui na nossa região. Vamos aos nossos apoios. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o prefeito de Santa Maria da Vitória, o senhor Tonho de Agdônio. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações.
Muito bem, vamos ver aqui. Que hora é essa, Dilson Bebê? Dá as horas aí para nós. São exatamente 15 horas mais 36 minutos. Muito bem, então vamos aqui a matéria, porque daqui a pouco nós temos que ouvir ainda Irapuã Sampaio, que traz um assunto aqui realmente muito interessante. Um assunto relacionado à Embasa aqui de Vitória da Conquista. Estão danificando e a os gente fica idômetros, muito preocupado. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque o prefeito de Santa Maria da Vitória, o Tônio de Agdônio, eleito em 2024 para o segundo mandato pela União Brasil, se colocou à disposição para sair do partido, o principal de oposição na Bahia, para apoiar o governador Jerônimo Rodrigues em 2026. Às vezes, tivemos posições contrárias na política. Isso faz parte, mas estou disposto a sair do partido para somar com o senhor nosso projeto e a sua eleição, disparou Tônio. Desde o início do ano, o governador recebeu 65 prefeitos de diversos partidos do gabinete. Tônio foi o 7º da União Brasil recebido pelo governador e o 5º a aproveitar a oportunidade para oferecer apoio. Apesar de o governador deixar claro que a reunião tinha como pauta investimentos e necessidades dos municípios, na lista, os prefeitos de Mata do São João, Cairu, Sítio do Mato, Buerarema, também se comprometeram com Jerônimo para 2026. Com 39 prefeitos eleitos em 2024, o partido de ACM Neto já perdeu o apoio de mais de 10% dos eleitos. Aliados do governo dizem que esse número é maior quando incluídos prefeitos de outros partidos da base do ex-prefeito Neto. Já a oposição reage afirmando que os prefeitos vão, mas não levam os votos, algo que o histórico das eleições da Bahia mostra que não é verdade. O que você acha? Porque assim, o que a Semineto tem para oferecer às prefeituras dos municípios atualmente? Pense bem. O que o ACM Neto, se sair candidato ao governo do estado mais uma vez, ele tem o que para oferecer? Nada. O que o governador atual tem para oferecer? Tudo. Ele tem a caneta. Tem a caneta. É a máquina. Tem a máquina. E pela lógica, isso não deveria ser permitido, porque toda eleição, cidadão, ele tem que sair em igualdade, todas em igualdades, para a disputa. Coisa que não acontece. Se tivermos uma justiça eleitoral, no meu pensamento, não estou afirmando, com mais seriedade, isso seria motivo para caçar o registro da candidatura do atual governador. Apesar de não entender de política, a gente vê dessa forma. Porque a eleição, os candidatos têm que partir em igualdade de condições. Qual é a condição maior que o cidadão que não tem mandato tem como que tem mandato? Fica difícil. O homem é feito de 3 fatores, né, Brasil? Coragem, caráter e sabedoria. Eu acho que o Tony está usando a sabedoria e um pouco de coragem. E se ele está buscando o lado que ele acha que é melhor para ele, é porque com certeza ele já foi provido de muita coisa que Jerônimo ofereceu para o seu município. Então, a gente tem que buscar o que é melhor para a nossa região, para o nosso reduto, né? Eu acho que é o que Tony está buscando. Falando aqui, estaria ele pensando, né, mais no município dele? Estaria pensando mais no município, possivelmente. Falando politicamente, né? Então, é o que eu penso. Muito bem. Tuan Sampaio. Eu acho diferente. Fidelidade é fidelidade, traidor é traidor. Quando o cidadão assume a postura de esquerda, de direita ou de centro, ele tem que assumir aquela postura, tá? Ele foi eleito para governar pelo aquele partido. Ele não é dono do partido nem dos votos da cidade. E o governador ele é eleito para governar 417 municípios da Bahia, grandes e pequenos. Todos produzem para o PIB da Bahia. Ele é o governador geral. Ele não pode atender a Anangé se a Anangé assumir um compromisso com ele. Quer dizer, aí é comprar. Na minha visão, leiga, que eu não estudei muito para isso, mas é comprar, tá? E ou então impor uma máquina em cima de um pequeno município. Ou vocês cedem, ou se rendem, ou eu passo por cima e o projeto não sai. Que, infelizmente, isso acontece muito nos bastidores. Tal município está com fulano, vamos dar um corte. Desviar recursos, tá? De lá. São emendas, projetos, e o negócio fica assim meio seguro. Entendeu?
Então, eu não acho que esses municípios que estão apoiando estão indo porque querem, estão indo atrás de algo, tá? Ou então aquela antiga lei, né? Dando que se recebe. É dando que se recebe. Entendeu? É por isso que eu falo, tá precisando renovar. Entendeu? Nós precisamos mais de uns 10 Elkson Soares, mais uns 10 Raul Ferraz, entendeu? Mais outras pessoas aí que tenham essa coragem de brigar pelo Estado, pela nação, entendeu? A Irapuã, isso é saudosismo, é relembrar e viver. Os jovens têm que aprender com o passado, senão eles não sabem de nada, entendeu? A minha sabedoria eu aprendi com meus pais. Meu pai me orientou muito, meus irmãos, o tempo. A minha perca de visão foi o meu professor, foi o meu educador, que impôs limite. E quando impõe limite, você se dedica mais e você entende mais das coisas, entendeu? Então, para mim, traidor é traidor. Verdade. Quem está fora do poder tem que mostrar serviço, apresentando projetos. E quem está fora do poder tem que executar os projetos oferecidos. É diferente, tá? Eu ter a caneta para assinar e estar em busca daquela caneta. São 2 pesos e 2 medidas. Entendeu? É o que eu entendo. É isso. Ele leva vantagem porque comanda um governo que foi eleito legitimamente e tem mais 2 anos para trabalhar. Muito bem. E os adversários vão ter que rebolar muito, trabalhar muito com as comunidades para reverter o que está aí. Perfeito. Muito bem. Olha só, eu acho que para acabar com qualquer tipo de polêmica, seria interessante que o prefeito, que foi eleito pela maioria dos eleitores do seu município, de que forma foi, não temos conhecimento, ao tomar uma decisão como esta, e ele como prefeito, gerente de um município, seria interessante um plebiscito. Claro, um reverendo, né? Lá. Aí sim. Concordo. Aí a coisa sairia. Aí é diferente. Sairia sem ele ter que levar o nome de traidor. Porque ele está pensando no município? Não sei. De repente sim, de repente não. Aí não moramos, não sabemos de como ele está. Mas nós temos uma matéria aqui de Irapuã Sampaio que ele trouxe hoje aqui para a Comunidade de Ação, que é um caso para pensar. Eu não estou dizendo que está acontecendo ou que vai acontecer, mas digamos que eu seja um fabricante daquele registrozinho para abrir o hidrômetro. O hidrômetro. Digamos que eu seja um fabricante daquilo e aquele troço está lá, não vendo para ninguém. Mas pode ser que exista uma forma de você vender aquilo. Mas vamos ouvir o Irapuã Sampaio, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Deixar bem claro que esta entrevista que nós vamos rodar agora já se encontra na mesa do gerente regional da Embasa, para que, se ele for realmente sensível aos problemas de conquista, ele tomar uma iniciativa. Até o momento ele não nos respondeu nada. Então vamos ouvir o Irapuã Sampaio, o homem que todos os dias, quando levanta, apesar de não enxergar, mas ele sai na porta e diz: daqui do alto eu te vejo, nem imaginação, mas ele vê. Irapuã, é contigo, boa tarde. Boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde, Dilson Bebê, boa tarde, Marcondes Oliveira, boa tarde, Jonathan. Programa Comunidade em Ação, Rádio Melodia 87.9. Brasil, tem ocorrido alguns fatos estranhos em nosso bairro e em alguns bairros da cidade. A violação de hidrômetro. Alguns hidrômetros estão sendo roubados, outros quebrados, entendeu? E aí, a Embasa, quando você liga para o 0800, ela fala em 24 horas ou 48 horas estaremos realizando o serviço. Porém, durante esse tempo, há um desperdício de água muito grande, entendeu? Aqui em nossa comunidade, aqui na Aparecida, havia uma menina meia louca quebrando. Essa mesma menina já apareceu lá na Praça Camilo de Jesus, depredando automóveis, entendeu? Então, vem outro problema. Quando troca o registro,
Antigamente colocava um registro, tinha uma chavezinha, né, que você podia mandar fazer. Hoje, o novo registro não tem chave. Será se não é omissão da Embasa? Será se nós não temos direito de trancar a nossa água? De bloquear? Caso tenha um vazamento, como é que fica? Entendeu? Aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho uma chave antiga. Eu uso quando há uma necessidade de bloquear a água. Em caso de tirar, como é que eu vou usar? E outros deficientes, quer visual, físico, ou a pessoa em geral. Estamos colocando a população. Nós fomos criados com a Embasa, desde quando ela chamava COSEB, Companhia de Saneamento Básico da Bahia, hoje Embasa, há 50 anos Embasa, com aquele registro onde bloqueava, fechava. Tiraram aquele registro que era muito útil, colocaram um com chave. Essa chave você tem que mandar fazer. É um T. E agora, o novo registro, o mais moderno, não tem nem esse T. Havendo prejuízo para você, consumidor, que deveria ser melhor respeitado, tá? Eu chamo a atenção aqui até do Ministério Público para ver esse problema e das associações de moradores, dos grupos, entendeu? E da sociedade inteira. É ilegal, porque você tem o direito de bloquear a sua água. Entendeu? E aí fica esse prejuízo. Entendeu? Então eu quero solicitar da Embasa explicações, né? Nosso amigo Manuel Marques, nosso diretor, gerente, ele deve explicações à sociedade, porque, em primeiro lugar, a demora no atendimento e, em segundo lugar, a troca desses registros. E o consumidor só presta para pagar as contas? Irapuã Sampaio para a Comunidade em Ação. Muito bem, tá aí o comentário e a queixa do Irapuã Sampaio com relação a esse problema. E até o momento, não recebemos absolutamente nada do gerente regional da Embasa, do senhor Manuel Marques, mas assim que ele ainda não visualizou também esse comentário, assim que ele o fizer, nós estaremos, se ele decidir também falar alguma coisa, que muitas vezes essas pessoas não dão a mínima. Mas se der, os microfones estão aqui abertos para ele falar o que ele quiser. Aqui Veja na só, Comunidade de Wilson, Ação. a mudança. Tinha um registro tradicional normal. Qualquer pessoa fechava. Trocaram por de uma chave com T, tipo T. Essa chave não era oferecida ao consumidor da Embasa. O sangue da Embasa que é o consumidor. Hoje, quando esse registro mais novo dá problema, é trocado por um mais moderno, que aí é pior que não tem chave. Se tiver um rompimento, a perca de água é grande para a cidade, para você, morador, e para o consumidor, vai pagar as contas. E aí, o que vamos fazer? Será que nós não temos direito a ter uma chave? Não temos direito a escolher o nosso registro para bloquear a nossa água? E isso atinge a cidade e zona rural. Por quê? Né? E quando você liga, a moça é clara. Em 24 horas ou até 40 horas estaremos atendendo o seu pedido. Quer dizer, 24 horas de água é muita água. Muita água. Muita água. E aquela questão, daquele registro, porque tem que ser uma coisa fácil também, de abrir fácil, que claro. Hoje é uma situação difícil, Brasil. Você tem uma né? chave para encaixar e tentar rodar. Então, se você estourar um cano lá dentro da sua casa, vai muita água embora e você não vai conseguir fechar. Além de danificar. Então, realmente, isso tem que ser visto pela Embasa. Muito bem lembrado. Tem que ser visto pela Embasa para tomar uma providência em relação a isso. Atenção, Embasa, olhe bem. Na minha casa, por exemplo, já tem um registro que fecha antes do registro. Isso. Né? Não fui eu que coloquei, foi a própria Embasa que colocou. Eu solicitei uma mudança de hidrômetro lá, de local. Certo. Isso aconteceu. Mas antes disso, eu tive que comprar uma chave. Né? Eu comprei uma chave. Eu comprei a chave, para ser bem claro, e como se sempre somos, eu comprei essa chave na mão de um bêbado. Me vendeu lá a chave para tu beber. Então eu comprei. Né? E consegui, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tenho uma também, eu fui presenteado por alguém, entendeu? Uma pessoa muito dinâmica, mandou porque viu a minha dificuldade na hora de fechar o registro. Porque é o seguinte, você pode controlar também sua água, fechando o registro à noite. Isso. Tá?
Perfeito. Então, valeu. Olha, são 15h51, o Pão já tem que dar uma saída para pegar o transporte dele, mas antes eu peço... Pode despedir, pô, fica à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer você, ouvinte, agradecer também a atenção da Embasa, quando a gente faz a ligação diretamente a seus administradores, né? A Walter Barros, um abraço ao Dr. Walter, Dr. Manuel, nosso amigo Carlos Brasil. Que cara bacana, ele leva os pedidos, entendeu? Mas hoje o problema é diferente. Nós precisamos de uma solução, tá? E nós estamos aqui em defesa da nossa sociedade. Quanto você ganha, Irapuã? Muito. É muito dinheiro para defender a sociedade. Porque aquilo que você faz é de coração, Deus abençoe. E com fé em Jesus Cristo, soluções virão. No mais, até amanhã, se Deus permitir. E não desligue o rádio. Logo em seguida virá também a programação dinâmica aqui da Rádio Melodia 87.9. E espalhe essa ideia. Programa Comunidade em Ação. Obrigado. Muito bem, um abraço, pô, muito obrigado. Um abraço para a dona Normélia. São 15h02 e com a chegada do 5G, os usuários têm dúvidas sobre como podem usufruir da nova tecnologia. Além de aparelhos compatíveis com a rede de quinta geração, há incerteza sobre quais tipos de planos de internet são necessários para ter acesso. Por enquanto, a resposta é simples e quem vai passar essa resposta para a gente é o repórter Luciana Bueno, a repórter Luciana Bueno de Brasília. Vamos a Brasília até agora falar com Luciana Bueno. Boa tarde, Luciana Bueno. O seu aparelho celular é compatível com o 5G? Muitos usuários estão com dúvidas sobre como podem usufruir da nova tecnologia. Além de aparelhos compatíveis com as redes de quinta geração, há incertezas também sobre quais tipos de planos de internet são necessários para ter acesso. Por enquanto, a resposta é simples para quem já utiliza os planos 4G. Não precisa fazer nada, além de estar em uma área com cobertura ativa. Até o momento, o sinal com faixas exclusivas para o 5G está disponível somente em Brasília. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, as 3 principais operadoras de telefonia do país, TIM, Claro e Vivo, afirmaram que não há mudanças de custos dos planos ou necessidade de troca de chips para receber o novo sinal, ao menos por enquanto. Mas para navegar nessa frequência, será necessário trocar o celular, uma vez que os aparelhos de recepção de redes móveis não estão adaptados às faixas disponíveis para o 5G. Segundo o engenheiro de telecomunicações da Telemar do Rio de Janeiro, César Nunes, o recomendado é que a troca seja feita com cautela e que o consumidor se certifique se o novo equipamento é homologado pela Anatel. Umas faixas de frequência específicas aqui da nossa região do Brasil, pode ser que você compre um aparelho de fora e esse não tenha a nossa faixa aqui do Brasil. Então, pode ser que não funcione. Então, a recomendação é, primeiro, claro, comprar em lojas oficiais, sabendo que o aparelho é homologado pela Anatel, porque ele vai ter a faixa que vai ser atendida pelo 5G aqui no Brasil. Hoje já existem no Brasil cerca de 40 modelos que se adaptam à nova tecnologia. O preço é um dos fatores para que o analista político Lucas Machado adie a compra. Provavelmente no ano que vem eu devo trocar meu celular, que ele não é 4G, então eu vou esperar o lançamento de outros celulares, que os atuais que têm 5G ainda estão muito caros, que deve surgir mais aparelhos e com preço mais acessível, né? Originalmente, o edital do leilão 5G, realizado em novembro do ano passado, previa que todas as capitais deveriam ser atendidas pela telefonia 5G até 31 de julho. Mas problemas com escassez de chips e com atrasos na produção e importação de equipamentos eletrônicos relacionado à pandemia da Covid-19 atrasaram o cronograma em 2 meses. Reportagem Luciana Bueno. Muito bem, Luciana, muito obrigado. São 15h55, ainda dá tempo. A gente vai falar um pouco aqui sobre o Ministério das Comunicações, que vai lançar, o Dilson, um projeto, o Plano Nacional de Radiodifusão, nesse semestre. E olha só que coisa interessante. O secretário de Comunicação Social e Eletrônica do Ministério de Comunicações, Wilson Diniz, ele disse nesta quinta-feira passada, no dia 20, que a pasta planeja lançar ainda no primeiro semestre desse ano o Plano Nacional de Radiodifusão. Vamos ouvir diretamente de Brasília, através da Rádio Nacional, falar sobre esse assunto importante aqui para todo o país.
O Ministério das Comunicações planeja lançar ainda no primeiro semestre deste ano o Plano Nacional de Radiodifusão, segundo o secretário de Comunicação Social Eletrônica do Ministério das Comunicações, Wilson Velich. O objetivo é divulgar um planejamento que vai dar previsibilidade às ações do Ministério e garantir maior transparência nos planos e trabalhos a serem executados nos próximos anos. Em evento realizado no Rio de Janeiro na última semana, o secretário também falou sobre a TV 3.0. Segundo Wilson, a regulamentação deve sair em breve. Em dezembro do ano passado, o Ministério das Comunicações enviou à Casa Civil a minuta do decreto que define o modelo da TV do futuro no país. O decreto da TV 3.0, que eu acho que é o principal foco de ação nosso aí, ele já está, digamos assim, nos finalmente. Encaminhamos a minuta do decreto no final do ano passado para a Casa Civil, com uma ampla discussão com o setor público, privado, com a academia, né, com os trabalhos que foram desenvolvidos dentro do grupo de trabalho da TV 3.0. Espero eu, antes do NAB Show, a gente consiga ter a publicação desse decreto e aí, obviamente, a gente dá prosseguimento com todas as outras coisas que a gente tem que fazer relacionadas a esse tema da TV 3.0, né? Normatização, normas ABNT, portarias no Ministério, etc. A TV 3.0 é um novo padrão que vai revolucionar a TV aberta. A migração será gradativa, com início nas grandes capitais. A qualidade da imagem irá, no mínimo, quadruplicar. Haverá ainda mais informações por espaço, melhorando a cor e a nitidez. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Uma ótima notícia, não é? Uma evolução, né? É a evolução dos tempos. A coisa tá bacana. Não se engane. Tem aqueles... como é o nome? O Jonathan conhece muito isso. A pessoa aparece na sua frente. Qual é o nome? Hologramas? Hologramas. A pessoa aparece na sua frente e conversa com você. É um negócio bacana, né? Bacana. E outra coisa, não vai demorar muita atenção, senhores amigos ouvintes, não se espantem. Logo você vai ver passando na porta da sua casa um carro voando aí. Não é velocidade no chão, não é voando mesmo, literalmente, voando. Dilson, encerramos aqui o Comunidade de Ação de hoje, uma quarta-feira, né? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, né, com Comunidade de Ação. Boa tarde. É isso aí, Brasil. Boa tarde. A semana passando rápido, hoje amanhã já é quinta-feira. Amanhã estamos aqui em volta, se assim Deus nos permitir, com mais uma Comunidade em Ação. Muito bem. E agradecer também a nossos ouvintes. Agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco e nós estamos aqui inteiramente às ordens e procuramos fazer um programa sempre voltado para trazer informações sem nenhum tipo de maquiagem para os nossos ouvintes. Tenham todos aí uma ótima tarde, fique com Deus e amanhã, se Jesus permitir, estaremos aqui mais uma vez. Um abraço, doutor Benésio, um abraço, doutora Rosa, que Deus continue abençoando vocês. Até lá. Acabamos de apresentar programa Comunidade em Ação.